Os capítulos 22 e 23 e 24 de Josué contêm discursos de despedida do patriarca. No capítulo 22, que estudamos nesta semana, está a despedida dirigida aos líderes da Transjordânia, aos líderes das tribos de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés, aqueles que estavam do outro lado, do lado leste do Rio Jordão. Portanto, essa despedida deveria salientar quais atitudes essas tribos deveriam desenvolver no futuro, quando estariam a leste do Rio Jordão. Eles estariam geograficamente afastados das outras tribos. Que atitudes eles deviam tomar para manter a sua condição de povo de Deus? Nós vamos ler o verso de Josué 22, 5. Lá nós vamos encontrar o caminho para o comprometimento completo, em 5 frases ativas, que vai do amor ao serviço. Antes de declarar essas frases, Josué proferiu um alerta. Qual era o alerta? Qual era o cuidado? Apenas tende cuidado de guardar com diligência a lei de Moisés, servo do Senhor, que vos ordenou. Esse texto que eu vou considerar está na lição de professores, na página 126 e 127. Eu recomendo que vocês leiam, você que tem a lição de professores. Leia com cuidado, estude com cuidado estes tópicos que estão nessas páginas. Primeira frase ativa. Amar ao Senhor vosso Deus. Amar o Senhor Deus, o amor é o fundamento do caráter de Deus e tudo começa com ele. Serviço sem amor é legalismo. Tal serviço é uma distorção do Torá e não pode ser aceito por Deus. Junto com andar e guardar, amar já era o resultado da lei na boca de Moisés antes da sua morte. Não há contradição entre a revelação de Deus do Antigo e do Novo Testamento. Ele criou os seres humanos para ter um relacionamento com eles baseado no amor, não no medo. Como Paulo escreveu em 1 Coríntios 13, 2. Se não tiver amor, nada serei. Nosso amor já é uma resposta, pois o amamos porque ele nos amou primeiro, conforme 1 João 4,19. O objeto do nosso amor é equilibrado entre a transcendência divina do Criador, Elohim, e a imanência do nosso Senhor, Yahvé, que habita com seu povo. Um Deus transcendente que preenche o universo e um Deus pessoal, um Deus que está com cada um dos seus filhos. Qual a segunda frase que Josué disse? Andem nos caminhos, andem por todos os caminhos do Senhor. Andar em todos os seus caminhos. A Bíblia frequentemente usa a metáfora de andar para se referir a um relacionamento entre Deus e seu povo. Ela expressa, por um lado, intimidade e, por outro lado, concordância. Em um sentido literal, Deus andava com o povo. Deus andava com o povo no tabernáculo, manifestação concreta de Deus. E, num sentido espiritual, o Senhor os chama para andar com ele. Contra esse pano de fundo, a imagem se tornava relacional. Por quê? Será que 2 andarão juntos se não tiverem de acordo, conforme Amós 3:3. Além disso, ela indica a conduta esperada daquele que escolhiam andar com Deus, como visto em Levítico 26, 23 e 24. Porém, se vocês andarem em oposição a mim, eu também serei contrário a vocês. Olha, irmãos, para andarmos juntos, junto com alguém, nós devemos concordar com essa pessoa. Nós devemos também ter intimidade com essa pessoa, temos que ser próximos a essa pessoa. Aí podemos andar com ela, da mesma forma com Deus. Para andarmos nos seus caminhos, devemos ter intimidade com Deus, devemos ser próximos a Deus. Mas ainda, a outra frase, guarde os seus mandamentos. Guardar os seus mandamentos, guardar a lei como uma expressão da vontade de Deus, é o resultado natural de um coração grato que compreende o que Deus fez. Por que é que devemos obedecer a Deus, irmãos? Em gratidão por tudo que ele nos faz, por tudo que ele nos fez, pela provisão da salvação que ele providenciou para cada um de nós. Nessa sequência, havia uma progressão do amor como ponto de partida, a primeira centelha, para um relacionamento de confiança que resultava em obediência. É por isso que João escreveu:
Os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Se nós amamos a Deus, irmãos, não são difíceis guardar os seus mandamentos. Se nós confiamos em Deus, não é difícil obedecê-lo. É claro que a verdadeira obediência deriva do amor, como é evidente nas palavras de Jesus aos seus discípulos. Vocês me amam, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Observar a lei traria vida para Israel. Não vida no sentido salvífico, mas uma vida no sentido literal, uma vida abundante na terra. Também o texto do Senhor Jesus, em João 10:10. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com plenitude. Outras traduções dizem assim, que tenham em abundância. E essa vida em abundância é aqui nesta terra também. E é uma vida em abundância eterna na nova terra, na Canaã celestial. Ao aderir os princípios divinos, Israel poderia estabelecer uma sociedade justa e próspera, cujo sucesso seria um testemunho para o mundo. Qual a quarta frase que Josué disse no seu discurso de despedida com as 2,5 tribos que estavam voltando para o outro lado do Jordão? Agarre-se a ele. Vejam, irmãos, que interessante. Agarre-se ao Senhor Deus. O verbo hebraico dabak também significa agarrar-se ou apegar-se, tanto no sentido literal quanto no metafórico. No sentido metafórico, indica um estado de lealdade, afeição e proximidade. A primeira ocorrência dessa palavra descreve um homem apegado à sua esposa em casamento. Gênesis 2:24. Por isso, o homem deixa o pai e a mãe e se une a uma mulher, tornando-se os dois uma só carne. Essa união matrimonial, duas pessoas, um homem e uma mulher, se juntam e agora formam uma só carne, estão agarrados. É isso que o Senhor quis dizer quando falou agarre-se a ele. A mesma ordem para apegar-se mais a Yahvé, também precedida pelo apelo de amá-lo e obedecê-lo, aparece em Deuteronômio 30:20, em que Moisés também apresenta a razão, porque ele é a sua vida. Como uma pessoa que está se afogando apega-se a um salva-vida, Israel devia se apegar a Deus como sua única esperança. Se você está se afogando e aparece um salva-vidas, uma boia, você vai se agarrar firmemente a ela, porque ela pode ser a sua única salvação. Assim é o Senhor Jesus, assim é o Senhor Deus. Se você quer se salvar desse mundo, onde você está afogado nesse mundo de pecado e você quer se salvar, você tem que se agarrar ao Senhor, apegar-se ao Senhor. A imagem também evoca a necessidade de persistência e perseverança em manter a conexão com Deus, em uma terra e em um tempo em que há inúmeras distrações disputavam sua atenção. Nesse mundo, irmãos, muita coisa, quase tudo, disputa a nossa atenção, para que nós não prestemos atenção em Deus. Muitas coisas aparecem para que nós agarremos, para deixar de agarrar ao Senhor Deus. Muitas coisas para nos apegarmos, para deixar de nos apegarmos ao Senhor Deus. Portanto, irmãos, o conselho de Josué para as 2,5 tribos, agarrem-se a ele. Vamos agora à quinta frase, ao quinto conselho, servi-lo de toda a alma e de todo o coração. A expressão servir a Yahvé ocorre 56 vezes no Antigo Testamento e frequentemente denota adorar ou manter a aliança fielmente. Adorar ao Senhor, servir ao Senhor, é manter a aliança. O que é aliança? A aliança é a parte dos homens na aliança com o Senhor é obedecê-lo, é ser leais. Servir a Yahvé foi a razão apresentada ao faraó para a saída de Israel ao Egito. Como é que Moisés se apresentou ao faraó e falou assim, deixa o povo para que eles possam servir o seu Deus, o meu Deus, o único Deus, para que eles possam servir. Quando o povo de Israel deixou o Egito, ele estava essencialmente trocando de mestre ao aceitar o serviço de Yahvé em vez do serviço de Faraó. Ao servir a Deus, ele experimentaria a bênção e cumpriria seu propósito de abençoar todas as famílias da terra. Por fim,
Os redimidos também são chamados para servir a Deus para sempre, conforme Apocalipse 22, 3. Portanto, os seres humanos encontram sua verdadeira identidade somente quando servem voluntariamente ao seu Criador com amor. Essa mistura de amor com serviço é o paradoxo da existência. Quando as criaturas vivem para servir a si mesmas, elas encontravam apenas confusão, desespero e morte. Mas quando rendiam sua atitude egoísta e se submetiam à vontade do Criador, elas encontravam verdadeiro propósito, satisfação e vida abundante. Vemos esse mesmo raciocínio por trás da declaração de Jesus, em Lucas 9, 24. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Servir ao Senhor, servir de todo o coração. Mas veja, irmão, esse conselho de Josué para as tribos, para as 2,5 tribos, para a tribo de Ruben, para a tribo de Gade e para metade da tribo de Manassés, se aplica perfeitamente para nós também hoje. Vamos ver como é o verso todo, o verso de Josué 22, 5. Apenas tende cuidado para guardar com diligência o mandamento e a lei do Senhor, a lei que foi dada a Moisés. Amai ao Senhor vosso Deus, andai em todos os seus caminhos, guardai os seus mandamentos, apegai-vos a ele e cultuai de todo o coração e de toda a tua alma. Essa é a receita para o sucesso, irmãos, para o nosso sucesso espiritual. Apegar-se ao Senhor, amar ao Senhor, andar nos caminhos do Senhor, obedecer à sua lei. É para isso, irmãos, que o Senhor Deus chamou a mim e chamou a você. E é para isso, irmãos, é por isso que nós devemos agradecer, pelo chamado do Senhor Deus, para que nós nos apeguemos a Ele, para que nós nos agarremos a Ele e para que nós vivamos abundantemente, porque estamos ligados no Senhor Deus, ligados naquele que é o autor da vida. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo estudo que tivemos nesta semana, quando estudamos o livro de Josué, o capítulo 22 do livro de Josué. Quando vimos um conflito quase que aconteceu por conta de um mal-entendido, por causa de interpretações errôneas. Mas vimos, Senhor, como o Senhor atuou e como esse conflito foi resolvido. Resolvido com gentileza, resolvido com humildade. E é assim que o Senhor quer que nós tratemos os nossos conflitos. Também temos conflitos. Podemos ter conflito em casa, conflito na igreja, conflito no trabalho. Como resolver os conflitos? Deixando na mão de Deus, agindo de acordo com a vontade de Deus. Agindo com gentileza. Não tendo palavras duras, mas tendo palavras gentis. Esperando o momento apropriado. E o Senhor vai fazer com que os conflitos terminem e que nós sejamos justificados. Que Deus abençoe cada um de nós. Que Deus abençoe neste sábado. Que Deus abençoe nossas famílias. É o que peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amanhã vamos nos encontrar. Nos encontraremos novamente nas igrejas. Eu não vou encontrar com todos que vão ver esse vídeo, mas vou encontrar com a minha turma lá na igreja, com a minha classe da Escola Sabatina. Meus queridos irmãos da minha classe da Escola Sabatina. Que o Senhor abençoe você, que vai também se encontrar com os outros irmãos, seus queridos, com seus familiares. E tenha um sábado feliz. Sábado é o dia da alegria. Portanto, como eu digo sempre, seja feliz nesse sábado. Seja feliz.